Queria refletir com você sobre um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E o versículo 39 diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra eles, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz é o lugar onde todos os homens são leigos, todos, homens, mulheres, o ser humano. Talvez isso pode ser um choque para você. Diante da cruz, não há como conservar a nossa posição. Quer seja a posição ministerial, pastoral ou humana que for. O terreno diante da cruz é um terreno nivelador. Diante dele, diante de Jesus, diante da cruz, somos todos iguais. Então, esse terreno, aos pés de Jesus, aos pés da cruz, é um lugar onde todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos, eles têm a possibilidade, acho que é a única possibilidade, diante da cruz, essa possibilidade de se encontrar de fato com Deus. Tanto que ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não há como a gente ter acesso ao Pai, senão por intermédio dele. E aqui nessa história, aqui na crucificação, ouvimos algumas palavras de Jesus. Eu quero focar em algumas delas. E são palavras fortes, palavras verdadeiras, palavras que podem mudar a vida de muita gente. Uma das primeiras frases de Jesus aqui é: Pai, perdoa-os. Perdoa essa gente, Pai. Perdoa essa gente porque eles não sabem o que estão fazendo. E uma pergunta me vem à mente. Seria possível a gente continuar indiferente, ouvindo essas palavras, nas circunstâncias em que essas palavras foram ditas? E as circunstâncias estão claras aqui, são óbvias. É um ser humano, um homem, uma vítima. É o próprio Filho de Deus, que veio dos céus, deixou sua glória, fez-se homem. E ele mesmo está sendo pregado em uma cruz, sofrendo os horrores dessa crucificação. Apesar dessa situação de horror, essa situação de abandono, essa situação de muito sofrimento, enfim, são esses horrores da crucificação. O que a gente vê da parte de Jesus, a palavra dele é: Pai, perdoa essa gente, todos eles. Ele incluiu a todos, ele não foi seletivo. Na verdade, Jesus aqui nesse momento, ele está concedendo a esses malfeitores, aos soldados, aos religiosos, às pessoas que estavam ali presenciando e curtindo aquele momento, Jesus estava concedendo a esses que o estavam crucificando um benefício. Que benefício é esse? Um benefício da dúvida. Olha, Pai, dê a eles uma concessão por causa da ignorância que eles estão vivendo. A ignorância quanto aos fatos de quem de fato eu seja, de quem de fato eu sou. Perdoa porque
Eles não sabem, não sabem, não sabem o que estão fazendo. Por causa da ignorância deles, perdoa-os. Eu estou dando a eles o benefício da dúvida, da ignorância. E olha que esses soldados, eles faziam esse serviço quase diariamente, né? Quase todos os dias. Era uma rotina para os soldados castigarem, crucificarem muitas pessoas. Eles tinham a obrigação de assim o fazerem. Você já percebeu que assim como esses soldados viviam essa rotina, é uma rotina também para muitos cristãos, isto é, a rotina é um dos maiores assassinos da espiritualidade na vida de muitos cristãos, a rotina, né? Porque você vai à igreja, você cultua, você volta para casa e você faz isso várias vezes na semana, vai para a igreja, cultua, volta para casa. Então a rotina mata a espiritualidade. E tantas vezes nós nos vemos presos a essas rotinas que sufocam a nossa criatividade e que tantas vezes nos faz cansar. Por isso é importantíssimo nós vencermos essa rotina para que a nossa vida espiritual ela dê uma guinada e a gente consiga ultrapassar muitas coisas que podem estar sendo impedimento para a nossa vida, para o nosso crescimento. Mas aqui, voltando para o texto, Jesus, ele depõe em favor desses homens. Quem sabe, penso eu, perdoa-os, porque se esses homens um dia, pense comigo, se esses homens se convertessem futuramente, eles não se sentissem assim esmagados pela culpa. Isto é, antes mesmo deles terem consciência de seus pecados, ou até confessarem os seus pecados, houvesse essa lembrança na mente deles das palavras de Jesus, que eles estavam sendo perdoados. Isso para mim tem um peso significativo, é muito importante. Na realidade, a cruz, ela precede o pecado. A cruz, ela é essa provisão de Deus para todos aqueles que não poderiam fazê-la por si mesmos, se justificarem por si mesmos, alcançarem perdão por si mesmos. E vemos aqui que não foi um perdão barato, vimos aqui que foi expresso através de sofrimento, de dor, de solidão, de suor, de uma angústia humana sendo expressa de diversas formas. Porque aqui há muitas mensagens nesse texto. Eu nem quero me alongar tanto em explicar detalhes sobre esse texto, mas como eu disse no início, todos os homens aqui são iguais, porque estão diante da cruz. E são iguais por causa desse que está morrendo na cruz. Desse que está sendo crucificado. Ninguém fica em sua presença sem se revelar. Jesus tira a máscara de todos os homens. Todos os homens, todas as mulheres diante dele, todos se mostram como realmente são. De um lado vemos aqui um homem que decide agir conforme seu coração. Decide agir conforme a sua consciência. E ele recusa o amor de Cristo, o amor de Jesus, que ele estava lhe oferecendo. Mas um outro homem reage totalmente diferente desse primeiro que falaram ali na cruz. Um eu escondido, um eu antes desconhecido, um eu antes que não havia sido revelado, começa a emergir por trás desse que tinha uma fachada, quem sabe de culpas, de temores. Acredito que ele, ouvindo as palavras de Jesus, que dizia assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quem sabe essas palavras começaram a mexer nele, a mexer no coração dele, abrindo os olhos do coração, uma percepção espiritual, algo novo estava começando ali. De alguma forma,
A graça começou a trabalhar no coração daquele homem naquela circunstância. Tanto que o texto nos mostra, né, que ele reconhece que Jesus não era um homem comum, que não era um ser humano dessa esfera, mas ele era filho de Deus, ele era um rei. Olha, Senhor, quando você retornar, voltar para a sua glória, lembra-te de mim. É interessante isso porque ele não fez nenhuma confissão, ele não fez nenhuma declaração em sua defesa. Ele fez apenas um pedido. E esse pedido foi: lembra-te de mim. De alguma maneira, de alguma forma, foi extraído e até revelado um caráter dele que estava escondido na sua vida, né? Na vida desse homem, na vida desse rapaz. E isso também pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Certos tesouros escondidos aí dentro de você, que precisam ser escavados pela graça, pela mão de Deus. Jesus apenas diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uau! Sabe, eu acredito que o ladrão ele não foi perdoado por causa de uma confissão apenas. Não foi porque ele confessou alguma coisa. Não. Não foi por causa de um pedido. Não. A cruz, ela não gera o perdão. Foi o perdão que gerou, que ocasionou, que desembocou a cruz. Aquele improvável ser humano, perdido, louco, miserável, prestes a morrer, diante da sociedade culpado, ele tinha que pagar pelos crimes dele, tinha que receber de fato as consequências de seus atos. Mas ele recebe o perdão de Jesus, o perdão de Deus. E após receber o perdão, ele é incluído no reino de Deus. Hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Eu, enquanto ser humano, poderia ter todas as razões para impedir a entrada dele. Meu pai, se você não, você é mau caráter, você é mentiroso, você é um assassino, você é um furtador, um homicida, enfim. Eu teria todas as razões humanas para impedir a entrada dele. Mas Jesus o perdoa e diz: você hoje estarás comigo no paraíso. Eu incluo você. A gente fala muito em amor, mas quando chega o momento de colocar o braço no ombro de alguém caído, ferido, crucificado, prostrado, sem forças, e dizer: olha, levanta que eu vou te ajudar a recomeçar. Vou colocar você de pé novamente, com a graça de Deus. Porque se Deus não desistiu da vida humana, tampouco eu desistirei. Porque em Cristo se pode entrar no paraíso novamente. Então, quando a gente pode fazer isso, a gente não faz. E como eu disse, eu mesmo poderia ter todas as razões para impedir a bênção, impedir a filiação, a entrada desse homem, por não gostar dele, por não querer aproximação com ele. Mas eu aprendo aqui que pode ser um grande erro não gostar de gente a quem Deus ama, a quem Jesus ama, a quem Ele quer de fato incluí-lo no seu reino e dar a esse acesso ao paraíso. Eu queria ficar apenas nessa reflexão, nesse momento, e concluir dizendo que na família, assim como na família a gente não é possível a gente escolher indivíduos que a gente ama e selecionar apenas aqueles que a gente quer estar perto, é impossível na família. Também na família de Deus, na igreja de Jesus, na verdadeira igreja de Jesus, a gente também somos levados a termos relacionamentos
com todo tipo de pessoas. Pessoas boas, pessoas más, trigo e joio crescem juntos mesmo. Então, quer sejam criminosos, quer sejam alcoólatras, quer sejam adúlteros, quer sejam prostitutas, todos estão ali. E nós estaremos ali, não para legitimar o comportamento dessas pessoas, mas para que a nossa presença, a sua presença, seja tão significativa, seja tão importante na vida dessas pessoas, como foi a presença de Jesus na vida de um ladrão que meramente, em poucas palavras, foi capaz de gerar uma consciência nova e extrair daquele ser componentes antes desconhecidos. Que possa ser uma reflexão para a sua vida, esse episódio aqui de Lucas capítulo 23. Um abraço.